Crie hábitos duradouros com o app Absolute Ascension. Link nos comentários. Se você está satisfeito em acordar toda manhã e ter apenas o suficiente para sair de férias, voltar e trabalhar de novo, isso é bom para você. E muitos de vocês nesta sala vão sair desta conferência e vão ralar muito. E você vai ficar super motivado porque ouviu alguém falar e a chama está acesa. Mas adivinha o que acontece daqui a 4 meses? Existe uma tendência em todo e qualquer trabalho. Eles têm uma conferência. Eles estão mandando bem, e de repente acaba. Eu não tenho mais motivação. Cara, eu estava indo muito bem nos últimos 4 meses. O que aconteceu? Mas aí o seu verdadeiro eu veio à tona. Seu verdadeiro eu pode ser desmotivado. Pode não ter determinação, nem paixão, nem motivação. Mas como eu disse, porque nesses dias difíceis você ainda precisa encontrar mais. Você se torna a versão de si mesmo que sempre quis ser. Então, se você está se perguntando por que é tão difícil vencer, se está se perguntando por que tem tanto problema com isso, não são as circunstâncias, não é de onde você veio, não é como você nasceu, nem a sua cor, nem isso, nem aquilo, nem o outro, nem que outra pessoa tenha tido mais facilidade, não é nada disso. É que você pode identificar que está sendo guiado por um verdadeiro perdedor que foi implantado em você por todos os outros perdedores com quem você conviveu a vida inteira. E o seu trabalho é matar essa versão de si mesmo para que só a sua versão forte exista. Quanto mais você conseguir desapegar, mais rápido você vai avançar nesse caminho. Por quê? Porque quanto mais coisas e mais peso você solta, mais leve você se torna, mais aberto você fica, mais aberto você fica, mais coisas novas automaticamente começam a preencher todos os espaços que agora você abriu. Mas se você está começando o próximo ano, entrando no seu próximo período, você vai continuar carregando as mesmas coisas de sempre que já estão dentro de você há 20 anos. Nada de muito novo vai aparecer. Com o que você preenche sua vida e por que você foi feito para estar aqui? Encontrar essas respostas te dará propósito e motivação. Essa motivação, esse foco e o esforço que você faz, tudo isso simplesmente desapareceria se você encontrasse o seu propósito. Porque isso te daria motivação infinita. Você pensaria, sim, essa sou eu, nasci para isso. Eu sinto que é isso que falta na vida de muitas pessoas quando se trata de motivação. O propósito do que elas estão fazendo não vem da alma delas, vem do ego, vem da sociedade, vem de algo fora delas mesmas. E é meio como aquele ditado de que ninguém pode te amar além de você mesma. Sua vida precisa vir de dentro de você e da sua própria alma. Se vier de qualquer outro lugar, não é você. Você está a apenas um sim de distância de uma vida diferente. Então não deixe um não te impedir de seguir seus sonhos. Não deixe uma porta fechada te fazer pensar que não há outras. Não deixe uma opinião valer mais que sua intuição. Não deixe uma rejeição reescrever sua autoconfiança. Sua história não acabou. É só o começo. Ouça com respeito. Não espere eu conseguir para me apoiar. Não espere até as visualizações aumentarem, o negócio decolar ou as portas começarem a se abrir para agir como se você sempre tivesse me apoiado. Porque é fácil. Todos querem se associar ao sucesso quando ele aparece. Mas as pessoas que eu nunca vou esquecer são aquelas que acreditaram em mim quando não havia nada para provar. Aqueles que apoiaram a visão antes de haver resultados. Eles não precisavam de provas, pois viam o trabalho, consistência e determinação. Então, não se ofenda se eu mudar meu comportamento agora. Porque você teve a oportunidade de acreditar em mim quando eu estava construindo. Você preferiu apenas assistir e comentar, e tudo bem. Mas só entenda, existe uma diferença entre quem apoiou o processo e quem só apareceu para ver o resultado. Porque apoio de verdade não espera por provas. Eu só quero te lembrar porque eu, já passei muito tempo da minha vida esperando que as coisas mudassem. E não conseguindo fazer com que elas mudassem e nem achando que eu podia. Às vezes queria que alguém tivesse me dito isso antes. Que para que algo mude precisa haver mudança.
Feche os olhos por um segundo. Imagine que você está em uma sala cheia de desconhecidos e te pedem para se descrever em apenas 5 palavras. Quais palavras vêm à sua mente? Agora pense sobre isso. Alguma dessas palavras faz alguém parar, olhar para você e pensar: uau, eu gostaria de ser assim. Essas palavras inspiram admiração, curiosidade ou até respeito, ou são apenas palavras? Palavras que parecem legais, mas não têm peso de verdade. Eis a dura realidade. Se essas palavras não inspiram você ou outros, qual é o propósito delas? Elas estão te impulsionando para frente? Ou elas são apenas âncoras que te mantêm preso no mesmo lugar dia após dia, ano após ano? Mas quero que você se faça uma pergunta ainda maior. Essas palavras refletem quem você realmente quer ser? Elas incorporam as qualidades, conquistas e valores aos quais você aspira? A boa notícia é que você não precisa ficar preso. Você pode escolher se redefinir, escolher palavras que inspirem ação e reflitam a pessoa que você quer se tornar. Não vai ser fácil, mas nada que vale a pena é fácil. O segundo passo é perceber que você pode mudar sua narrativa a qualquer momento. Talvez agora suas 5 palavras não reflitam quem você quer ser. Tudo bem. A beleza da vida é que você não está preso. Você pode começar hoje. Aqui está um exercício para te ajudar. Liste 5 palavras que definem você agora. Seja brutalmente honesto. Existem palavras como procrastinador, gamer ou mediano? Se for o caso, tudo bem, mas agora é hora de trocar por algo melhor. Em seguida, escolha 5 novas palavras. Palavras que representem quem você deseja ser. Talvez seja atleta, criador ou líder. Essas palavras devem desafiar e impulsionar seu crescimento. E aqui está o segredo. Não é preciso ser perfeito para usar essas palavras. Você só precisa dar o primeiro passo. Se você quer ser um atleta, comece a correr. Se quer ser um líder, comece a assumir responsabilidades em sua comunidade. Se você quer ser um criador, comece a criar. O terceiro passo é se cercar das pessoas certas. As pessoas na sua vida têm um impacto enorme na sua identidade. Se você passa todo o seu tempo com pessoas que se contentam com a mediocridade, você também vai começar a se contentar. Mas se você se cercar de pessoas que se esforçam, que assumem riscos e que buscam a grandeza, você naturalmente começará a fazer o mesmo. Por fim, entenda que esse processo é contínuo. Redefinir-se não é algo que se faz uma vez e esquece. É uma jornada para a vida toda. Haverá retrocessos. Em alguns momentos você retornará a velhos hábitos. Mas o que importa é que você continue seguindo em frente. As palavras que você escolhe para se definir não são apenas palavras. Elas são um reflexo dos seus valores, das suas prioridades e do seu potencial. Então escolha com sabedoria. Agora que exploramos a importância de se reinventar, vamos ser práticos. Aqui estão 5 passos práticos para ajudar você a transformar sua identidade e sua vida. Primeiro, faça um inventário honesto. Comece escrevendo as 5 palavras que você usa atualmente para se descrever. Seja o mais honesto e específico possível. Por exemplo, em vez de apenas dizer desmotivado, você pode escrever sempre adiando as idas à academia. Esta etapa trata de identificar onde você está agora. Em seguida, pergunte a si mesmo: essas palavras refletem quem você quer ser? Se a resposta for não, então você tem o poder de mudá-las. 2. Escolha 5. Novas palavras. Agora escolha 5 palavras que representem quem você quer ser. Essas palavras devem te inspirar e te impulsionar a crescer. Anote essas palavras e deixe em um local visível. Toda vez que você olhar para elas, elas devem te lembrar do caminho que você está seguindo. 3. Alinhe suas ações com suas palavras. As palavras são poderosas, mas não significam nada sem ação. Se você quer se chamar de atleta, precisa começar a treinar. Se você quer ser escritor, precisa escrever todos os dias. Suas ações devem dar vida às suas palavras. Comece aos poucos.
Não se sobrecarregue tentando mudar tudo da noite para o dia. Foque em uma ação por vez e ganhe impulso a partir disso. 4. Encontre referências e mentores. A maneira mais rápida de evoluir na vida é aprendendo com pessoas que já estão onde você quer chegar. Busque referências que personifiquem as qualidades que você admira. Analise os hábitos, mentalidade e trajetória deles. Melhor ainda, procure mentores que possam te orientar. Essas são pessoas que podem te cobrar e te ajudar a enfrentar os desafios que virão. 5. Acompanhe seu progresso. A transformação não acontece da noite para o dia. É um processo lento e consistente. Reflita sobre suas ações toda semana. Elas estão alinhadas com o seu novo mundo? Você está se aproximando da pessoa que deseja se tornar? Se você perceber que está escorregando, não se culpe. Use isso como uma oportunidade para aprender e se reorientar. Sua vida é um reflexo das palavras que você escolhe. Se essas palavras não te inspiram, não te desafiam ou não te impulsionam a crescer, então o que elas estão fazendo por você? Não precisa fazer isso sozinho. Este canal está aqui para te guiar em cada etapa. Comente suas 5 novas palavras e vamos cobrar uns aos outros. Juntos podemos transformar não só nossas palavras, mas nossas vidas. Então tome uma atitude hoje. Escolha palavras que inspirem e mostrem ao mundo do que você realmente é capaz. Se você é ambicioso, e falo diretamente com você, precisa se acostumar com a solidão. Estou dizendo isso porque eu costumava achar que havia algo de errado comigo, quando na verdade eu só não entendia o que significava ser excepcional. Ser excepcional significa que você é a exceção, significa que você não é normal. Então, é normal que pessoas normais te achem anormal se você faz coisas que não são normais. Eu tinha vários amigos que diziam, eu quero ser um jogador da NFL, eu quero ser um empreendedor de tecnologia muito rico, eu quero ser um músico em turnê, certo? Eles tinham esses objetivos, mas eu pensava, vejo você jogando Fortnite 4 horas por dia e praticando guitarra só uma vez por semana. Você realmente quer isso? Ou você só gosta de dizer isso porque te faz sentir bem? Perceber isso me fez pensar que a maioria das pessoas, na verdade, não faz sentido. Elas dizem que têm esses objetivos, mas não tomam nenhuma atitude, e me chamavam de obcecado por trabalho, e diziam que eu deveria tirar um tempo de folga. E eles falavam, cara, você não é mais tão legal, você não está saindo com a galera, por que você não está participando da Fantasy League? Por que você não está assistindo futebol americano com a gente no domingo? Mas a questão é que eu precisava desse domingo porque eu tinha que preparar o treino, eu tinha que cuidar da cobrança, e eu olhava para aquele jogo de futebol americano e pensava, daqui a um ano vou me lembrar desse jogo de futebol americano? Ou vou me lembrar do fato de que não estou onde eu disse que queria estar? Você realmente precisa envelhecer e ficar cheio de arrependimentos para aprender as lições de alguém mais velho e arrependido? De jeito nenhum. Todos nós somos mimados pela abundância de informações e conselhos daqueles que estão por aqui há muito mais tempo do que nós. Mas quase ninguém decide ouvir. A informação é gratuita. Meus olhos estão abertos e meus ouvidos escutam, e isso funciona. É tão louco ver as quedas das gerações passadas e depois assistir a sua própria geração seguir o mesmo caminho de forma ignorante. Por favor, não siga o mesmo caminho. A realidade é que nem é algo tão duro assim, na verdade é extremamente empolgante. Esse caminho, essa jornada, essa aventura rumo ao sucesso é longa, e você vai passar por diferentes fases e será forçado a passar por situações desconfortáveis. Mas você vai aprender ao longo do caminho e crescer a cada fase que entrar. Agora, você está em uma fase intermediária. Como eu disse, é aqui que muita gente fica presa, porque essa é a fase de realmente descobrir quem você é e por que faz o que faz. E isso leva muito tempo e exige muita paciência. Você tem que se fazer muitas perguntas e dedicar tempo a si mesmo. Você precisa abraçar o isolamento que vem com isso. Isole-se, de verdade. Isso é algo tão puro, especial. Momento na sua vida. Abrace isso, de verdade.
É assim que precisa ser. Acredite em si mesmo e não dependa de ninguém para acreditar em você. Não dependa de ninguém para te impulsionar ou te tornar melhor. Acredite em si mesmo e somente em si mesmo e viva sua vida com caráter, honra e disciplina. E se você viver dessa maneira, eu garanto seus objetivos e sonhos serão alcançados. Eu defino sucesso por você continuar lutando, por sempre aparecer todos os dias, não importa o que esteja à sua frente, e dar um passo de cada vez, independentemente do resultado. Você simplesmente continua lutando contra todo e qualquer obstáculo à sua frente. Essa é a minha definição de sucesso. Você tem que lembrar que sua ansiedade não está sendo causada por coisas externas. Suas frustrações não estão sendo causadas por coisas externas. Ninguém é responsável pelas suas emoções além de você mesmo. Reconheço que é fácil falar, mas difícil praticar. Luto com isso sempre, mas essa é a ideia. A visão do Mark é: hoje escapei da minha ansiedade. Ele diz: não, eu descartei isso porque estava dentro de mim. Ele é a causa da própria ansiedade. Ele é quem traz isso para os eventos externos, não o contrário. Temos que lembrar disso sempre. Ninguém pode te deixar chateado, bravo ou triste, nem fazer você se sentir inferior sem seu consentimento, como diz Eleanor Roosevelt. Somos cúmplices dessas emoções e escolhemos senti-las. Fatores externos não são responsáveis por elas. Em vez de esperar pelo momento perfeito, apenas comece. Pare de questionar se você está pronto e confie que vai descobrir o caminho enquanto avança. O momento perfeito não existe. As condições nunca vão parecer ideais. E o momento nunca vai parecer certo. Mas a ação cria clareza. Cada pequeno passo adiante te aproxima da vida que você tem imaginado. Pare de se limitar por causa de uma versão sua que ainda nem existe. Você está pronto agora, então dê o salto. Tudo vai dar certo. Eu sei que tudo vai dar certo porque eu digo isso pra mim mesmo todos os dias. E adivinha? Dá certo todas as vezes. E nem sempre dá certo do jeito que eu esperava, mas dá certo. E esse é o tipo de mentalidade que eu adotei, de que tudo vai dar certo. E eu sei que vai dar certo porque estou me colocando em primeiro lugar. Sei que vai dar certo porque estou dando o meu melhor. E isso é tudo o que você realmente pode fazer, dar o seu melhor. Se você der o seu melhor, terá mais chances de conseguir. Quando Buda foi questionado, qual é o maior erro que os humanos cometem? Buda respondeu: o maior erro que os humanos cometem é pensar que tem tempo. Posso conseguir mais dinheiro, mas não mais tempo. Não sei quanto tenho e não vou deixar você desperdiçá-lo. O tempo é uma moeda. Não desperdice. Encontre seu propósito. Isso vai te sustentar e cuidar de você. Sua vida não precisa ser igual à de outra pessoa. Talvez você não case até os 30. Até os 35, talvez você não tenha o emprego dos sonhos. Até os 40, pode não ter uma família. Mas isso não quer dizer que sua vida não será incrível. Não deixe que prazos e datas limite impeçam você de viver a sua vida. Chega um momento na vida de todo mundo em que você se depara com uma escolha. Você segue em frente ou volta atrás? É aquele momento angustiante que testa a alma, onde tudo parece estar contra você, onde toda a lógica sussurra: desista, não vale a pena. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Esse momento não é só um obstáculo, é o ponto de virada da sua história. O momento que vai definir a sua vida não é quando tudo está indo bem. É quando tudo parece impossível, mas mesmo assim você encontra forças para continuar. Pense nos grandes. Michael Jordan foi cortado do time de basquete da escola. Oprah Winfrey foi demitida e disseram que não servia para a TV. O manuscrito de Harry Potter de J.K. Rowling foi rejeitado por 12 editoras. Todas essas pessoas tiveram um momento de voltar atrás. Eles podiam ter dito: talvez estejam certos. Talvez eu não seja bom o bastante, mas não foi isso que fizeram.
Aqui vai uma pergunta para você. E se o seu sucesso, o seu avanço, estiver esperando do outro lado de apenas mais um passo? E se desistir agora significar selar seu destino? Porque a verdade é a seguinte: quando você desiste, a garantia é que nunca vai acontecer. A possibilidade só permanece se você continuar. Então, o que é o momento de voltar atrás? É aquele momento em que a dor, os obstáculos e a dúvida se encontram, desafiando você a desistir. É aquele momento crítico em que tudo parece mais pesado do que nunca. Imagine o seguinte: você escala uma montanha íngreme, você caminha há horas e suas pernas parecem estar pegando fogo. O topo ainda está fora de vista e uma vozinha na sua cabeça sussurra: volte, é longe demais, é difícil demais. Você não tem certeza de quanto mais pode ir, mas aqui está o segredo: você está mais perto do topo do que imagina. Um dos exemplos mais notáveis de um momento de desistência é Thomas Edison. Após milhares de tentativas fracassadas de inventar a lâmpada, alguém lhe perguntou: por que não desiste? Você falhou repetidas vezes. Edison respondeu: eu não falhei, eu só descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Edison poderia ter desistido, mas não o fez. E por continuar, ele não apenas teve sucesso, ele mudou o mundo. Seu momento de desistir pode não ser grandioso, mas é igualmente crucial. É aquela entrevista de emprego em que você quase perde a esperança. É uma ideia de negócio que ainda não decolou. Meta de condicionamento físico que parece impossível. Esses momentos variam, mas o princípio é o mesmo. Do outro lado desse momento está a sua superação, mas só se você se recusar a desistir. Desistir parece um alívio. Parece uma fuga da pressão, do julgamento e do medo do fracasso. Mas essa é a dura verdade. Desistir traz sua própria garantia. Garante que tudo pelo que você lutava nunca vai acontecer. Pense nisso por um momento. Desistir não é apenas abandonar seu sonho, é trancar a porta atrás de você e jogar a chave fora. Ou seja, não quero levar isso adiante. Essa é a tragédia de desistir. Muitas vezes é quando você está mais perto do sucesso. Aqui vai uma história para você. Havia um homem que minerava ouro durante a corrida do ouro na Califórnia. Por anos, ele cavou incansavelmente sem encontrar nada. Por fim, desistiu e vendeu o equipamento a outro garimpeiro. Esse garimpeiro assumiu, cavou exatamente no mesmo lugar e encontrou ouro apenas menos de 1 metro abaixo de onde o primeiro homem havia parado. Menos de 1 metro. Muitos desistem quando estão quase conseguindo. Elas estão a 1 metro do ouro e mesmo assim desistem, convencidas de que é impossível. Mas aqui está a boa notícia. Enquanto você seguir em frente, essa possibilidade continua existindo. É isso que torna a perseverança tão poderosa. Isso não garante o sucesso, mas mantém a porta aberta, mantém o sonho vivo. Então por que você deve continuar? Porque a alternativa, viver uma vida de arrependimento, é muito pior. Perseverança não é só trabalho duro, é uma questão de acreditar. É acreditar que seus esforços, por menores ou lentos que sejam, constroem algo maior. Da próxima vez que você sentir vontade de desistir, lembre-se disso. O progresso nem sempre é visível. Só porque você ainda não consegue ver os resultados, não significa que eles não estejam acontecendo. Sementes crescem sob a terra antes de surgirem na superfície. Aqui está uma estratégia. Quando a dúvida aparecer, concentre-se em apenas mais um passo, não na jornada inteira, só no próximo passo. Escreva mais uma página, faça mais uma ligação, tente mais uma vez. São essas pequenas ações consistentes que separam os bem-sucedidos dos que desistem. Quando sentir vontade de desistir, pergunte a si mesmo: quem eu vou me tornar se eu continuar? Que tipo de pessoa eu quero ser? Porque sucesso não é só alcançar o seu objetivo. Trata-se de ser alguém que nunca desiste, aconteça o que acontecer. Vamos concluir isso. Seu momento de querer voltar atrás está chegando, se é que já não chegou. E quando isso acontecer, você vai encarar a mesma escolha que todo mundo: seguir em frente ou desistir. Se você desistir, a garantia é que nunca vai acontecer. Se você insiste, mesmo parecendo impossível, mantém a porta aberta. Você mantém o sonho vivo.
Este é o seu momento. Não desperdice. Não deixe o medo vencer. Não deixe a dúvida decidir o seu futuro. A dor de seguir em frente é temporária, mas o arrependimento de desistir dura para sempre. Então, o que vai ser? Você vai voltar atrás ou vai dar mais um passo? Se essa mensagem tocou você, aperte o botão de curtir, inscreva-se no canal e compartilhe sua história nos comentários. Conte qual foi seu momento de voltar atrás e como está escolhendo seguir em frente. Porque lembre-se, a única maneira de fracassar é desistir. E a única maneira de ter sucesso é continuar em frente. O que muda a sua vida não é aprender mais. O que muda a sua vida é tomar decisões, usar seu poder pessoal e agir. Essa é a definição de poder. Procure no dicionário poder, a capacidade de agir. Alcançar um objetivo por vaidade e pelo simples fato de conseguir algo traz satisfação, mas essa satisfação será passageira. Alcançar objetivos que têm um significado profundo para nós nos trará muito mais felicidade. Quando estabelecemos objetivos que têm um significado além dos nossos próprios interesses egoístas, descobrimos que não se trata do destino. Trata-se da jornada. Quando você se depara com quem você realmente é, você tem um ponto de partida. Tudo bem. Eu não sou muito inteligente. Eu não tenho coragem. Eu não tenho autoestima. Eu não tenho nada. Nada. Esse é meu ponto de partida. Podemos seguir daí. Digo a mim mesmo que sou forte, corajoso e inteligente, mas tudo isso é mentira. Você continuamente empurra esse ponto de partida para trás. Então, esse ponto de partida é a verdade. A verdade nua e crua, que só você pode dizer a si mesmo. Então, é o ponto de partida. A verdade começa a doer. O caminho para um dia leva a lugar nenhum. É um lugar onde você não quer ir parar. Por isso precisa agir. Como? Você decide. Tome uma decisão agora. Você não está disposto a se contentar com menos do que pode ser. Que você não está disposto a viver do jeito que está vivendo agora. Não importa o quão bom pareça, você sempre buscará o próximo nível. Exigir mais de si mesmo do que qualquer outra pessoa poderia esperar é o verdadeiro poder. E tudo o que é preciso é decidir. Lembre-se, a palavra decisão em sua raiz latina original significa cortar. Quando você decide, você corta qualquer outra possibilidade. Pessoas se arrumando para ir a empregos de que não gostam. Empregos que estão adoecendo elas. Quando você não busca seu objetivo, está cometendo suicídio espiritual. Quando você tem algum objetivo lá fora pelo qual está se esforçando e tentando alcançar, que te tira da sua zona de conforto, você vai descobrir alguns talentos e habilidades que nem sabia que tinha. Então, se você quer fazer desta a sua década, você tem que decidir ser ousado. Então você tem que ser ousado na vida. A maioria das pessoas passa pela vida tentando ir de mansinho. Não, não, não. Tentando levar isso de qualquer jeito. Não, não, não. Se você passa pela vida levando tudo de qualquer jeito, vai acabar sendo uma vítima. Você tem que ser ousado na vida. Você tem que encarar a vida de frente. A maior armadilha que impede as pessoas de agir é o medo delas. O medo do fracasso, o medo do sucesso, o medo da rejeição, o medo da dor, o medo do desconhecido. A única maneira de lidar com o medo é enfrentá-lo. Olhe-o nos olhos e haja apesar dele. Se você realmente quer algo, não deixe ninguém dizer que não pode fazer. Vou repetir. Se quer algo de verdade, não deixe ninguém dizer que não pode, nem você mesmo. Você precisa trabalhar em si mesmo. Se você só tentar ser mimado, se tentar ser mole e se tentar se fazer de vítima, nunca vai chegar a lugar nenhum. Precisamos ficar mais fortes. Precisamos ficar mais duros. Não podemos ter medo do fracasso. Temos que colocar a mão na massa. Temos que enfrentar a adversidade. A adversidade forma o caráter, isso traz força.
Temos que estar dispostos a passar por dificuldades, por sofrimento, por dor, por períodos de choro, tudo isso. Não fuja de nada disso, porque isso só te deixa mais forte. Haverá dias em que você vai dar cada gota de si mesmo, cada gota da sua alma, sangue, suor e lágrimas, madrugadas e noites em claro, e não verá nenhum resultado de todo o seu esforço. E a parte mais difícil de tudo isso é saber que você tem que voltar no dia seguinte e fazer tudo de novo. O resultado pode não aparecer de imediato, nem na próxima semana. Acreditar que o resultado virá é o que torna alguém campeão. Haverá dias em que você não vai querer aparecer. Em alguns dias, você ficará paralisado pela dúvida sobre si mesmo. E dias em que a distância entre onde você está e onde você quer chegar é esmagadora. Estou aqui para te dizer que a única maneira de continuar avançando, mesmo que seja aos poucos, quando esses dias chegarem, é estar comprometido com o processo. Porque quem mantém a consistência, esteja com vontade ou não, é quem vê resultados, não quem só se compromete com os objetivos quando convém. Continue em frente. Acho que quando você se sente presa ou insatisfeita na sua vida, isso é um sinal. E isso não indica que sua vida está arruinada. Isso indica que uma de suas necessidades básicas não está sendo atendida. Sua necessidade de explorar. E sua alma precisa explorar e crescer. E a única maneira de conseguir isso é se obrigando a encarar o desconforto. Por que a vida é tão difícil? A vida nunca é fácil. Se fosse fácil, seria entediante. A vida deve ser difícil. Abrace as dificuldades da vida. Porque através dessas dificuldades, você está aprendendo, você está se moldando e está se tornando uma pessoa. Então a vida deve ser difícil. Quando você aceita que a vida deve ser difícil, nada é difícil. Tudo se torna fácil. Porque tudo é uma lição da qual você pode aprender algo. Todo dia é um novo dia para aprender algo novo. Então, o que você vai aprender hoje? Às vezes, crescer e desmoronar parecem a mesma coisa. Eu acho que às vezes crescer e desmoronar são a mesma coisa. E aqui está algo para você lembrar. Nesta fase desconfortável de crescimento, não é você que está desmoronando. O que está desmoronando é tudo aquilo que não é você. E às vezes isso dói. Às vezes você precisa passar por essa adversidade, esse desafio e esse revés para ativar a paixão e a determinação. Sabe, às vezes é preciso sentir o gosto amargo da derrota. Às vezes é preciso sentir a dor de um coração partido para ativar algo dentro de você que era necessário para começar a seguir na direção que você deve seguir para chegar onde precisa estar. O caminho certo costuma ser o mais difícil. Vai ser aquele que exige que você acredite em algo sem garantias. Aquele que pede para você abrir mão de todo o controle e seguir em frente com fé cega. Mas você sabe que não está andando às cegas porque você consegue ver. Você sente que não há outra escolha além dessa. Tudo o que você passou te preparou para este momento. Abrace isso, confie, você está pronto. Você tem uma decisão, vai ficar aqui, vai viver sua vida e ser feliz? Se for o que deseja, não julgo. Mas o que estou dizendo para você é: se você é tão ambicioso agora e não continuar se movendo, vai se sentir mal por ficar no mesmo lugar. É importante estabelecer metas maiores e seguir progredindo, pois precisamos de propósito e motivação. E a realidade é que a nossa busca por um objetivo maior produz muito benefício para outras pessoas. Então, que talentos você está reprimindo ao permanecer nesse lugar e se contentar com onde está? Quantas vidas mudam? Quantas ideias novas? Quanto bem está sendo guardado no seu pote porque você decidiu ficar exatamente onde está? Isso é algo para se pensar. Agora continue firme. Se você talvez estiver se sentindo para baixo ou não tão motivado, é aí que a sua disciplina realmente precisa entrar em ação, porque a motivação nem sempre está presente. A disciplina, isso é o que tem que ser a sua base para o progresso. Mesmo que você não queira fazer ou não esteja se sentindo motivado para fazer, a disciplina vai te manter, sabe, naquela trajetória constante de crescimento.
Todos os dias eu tento ser o melhor que posso ser naquele dia. Eu tento aproveitar ao máximo aquele dia, só aquele dia. E eu acho que se todos nós conseguirmos focar nos pequenos passos detalhados que levam às grandes mudanças, é aí que veremos o maior crescimento e a maior evolução em nossas vidas. Há 4 coisas que você deve saber antes de sair para o mundo. Lembre-se dessas coisas e você será a melhor pessoa que pode ser. Primeiro, veja este lápis. Sabemos que para que ele se torne um lápis útil, de tempos em tempos, repetidas vezes, ele vai precisar ser apontado novamente. Se este lápis sentisse, imaginaríamos o quanto seria doloroso, mas isso é necessário para que ele seja útil. A vida é muito parecida. Experiências dolorosas e desafios acontecem com todos nós. Mas é através dessas oportunidades que construímos nosso caráter e crescemos. Em segundo lugar, lembre-se que podemos corrigir muitos erros ao longo do caminho, como esta borracha. Se aprendermos com nossos erros, eles viram lições para fazermos melhor na próxima vez. Quando foi a última vez que você anotou seu sonho? Walt Disney, Hayao Miyazaki e Leonardo da Vinci criaram mundos e histórias apenas com papel e caneta, mudando nossa visão da realidade. Eles transformaram seus sonhos em realidade muito antes de qualquer um acreditar que isso seria possível. Em uma era de notificações sem fim e comparações constantes, é tão fácil se sentir perdida e sem rumo. Mas o simples ato de registrar seus sonhos pode mudar tudo. E se você pudesse planejar a versão ideal da sua história? Publicar um romance, correr uma maratona, lançar uma marca ou fazer um curta-metragem. Seja qual for o seu sonho, cada ideia, cada esboço, cada anotação é um passo mais perto de construir um mundo que seja autenticamente seu. Imagine um momento específico em que você pode conquistar a vitória. Imagine o momento em que você realmente alcança aquele objetivo pelo qual você sonhou por tanto tempo, adiou por tanto tempo. Você vem adiando, dizendo, vou fazer isso amanhã, vou fazer isso na segunda-feira, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Imagine o dia em que você realmente consegue. Você pode riscar da lista. Isso não foi só um sonho impossível, você fez acontecer. Aquilo que todo mundo disse que você não conseguiria fazer, aquilo pelo qual riram de você no começo, você realmente fez. O fato é que você nunca vai ter esse momento a menos que dê o primeiro passo. Você nunca vai ter esse momento se continuar procrastinando. Por mais doce que esse momento seja, o fato é que você nunca vai sentir esse gosto se nunca agir. Você não tem autoconhecimento, você simplesmente não consegue se mudar. Todo mundo quer acreditar que pode mudar a si mesmo. É por isso que livros de autoajuda vendem tão bem. Acredito que grande parte disso é besteira e irrealista, pois não mostra quem as pessoas realmente são. Você não está explorando o que motiva o comportamento humano. Eu queria uma visão realista e dura sobre o animal humano. Não é só negativo, também temos qualidades positivas. Mas uma vez que você percebe, eu sou capaz de sentir inveja. Eu sou irracional às vezes. Eu tenho um lado sombrio. Com essa consciência, você pode enfim começar a se transformar. Se você visitar a escuridão da qual tem fugido, terá a oportunidade de sair uma pessoa melhor. Você terá uma compreensão melhor de si mesmo, você terá uma compreensão melhor do seu propósito. Mas se você não fizer essa viagem e a escuridão vier te visitar, será um hóspede que nunca irá embora. Você não se preocupa com a opinião dos outros, mas com o que pensa de si mesmo. O desejo de aceitação vem de nós, não dos outros. Se sua identidade se baseia na autoaceitação e amor próprio, você não deixa de se importar com a opinião dos outros, mas ela não te afeta mais. Em todo lugar onde você é utilizado, por assim dizer, você deixa sua marca. Você está escrevendo a sua própria história. Pense nos obstáculos como degraus e nunca pare de escrever. E em quarto lugar, lembre-se de que o mais importante em você é o que está por dentro. Pessoas que não têm coragem de fazer o que você está fazendo vão sentir ressentimento por você estar fazendo isso. Você mostra espelhos que elas evitam. Ao assumir grandes riscos e ser recompensado, elas não querem isso, pois as faz se sentirem menores. Se você quer uma nova vida, prepare-se para ver a sua antiga se despedaçar.
E isso precisa acontecer de várias formas, porque quem você era antes não é mais quem você é agora. Isso está ligado ao crescimento e é positivo. Acredito que muitos que temem crescer, mesmo sem admitir, acabam ressentindo quem está evoluindo. Porque as pessoas não querem se encarar. Você só consegue chegar até o nível em que está disposta a se encarar. As pessoas não querem se encarar. Elas não querem enfrentar a dor. Elas não querem permanecer nessa dor. Elas não querem processar isso. E isso faz com que seja muito difícil ver outras pessoas fazendo essas coisas. Ver outras pessoas que têm coragem de dizer, sabe de uma coisa? Talvez eu não acredite em mim mesma agora, mas vou fazer isso mesmo assim porque eu sei que, em algum lugar no final disso, eu vou chegar onde quero. Descubra o que te faz brilhar e fique obcecado por isso. Encare desafios que te levem ao limite e permita que o desconforto revele sua verdadeira força. Leve-se ao ponto de querer desistir, mas siga em frente mesmo assim. Comece agora. Seja implacável, sem desculpas, sem limites. Apenas resultados. Agora vá atrás disso. A vida fica mais fácil quando você percebe que não existe isso de decisão errada. As decisões são simplesmente pontos de virada. Cada decisão que você toma vai te levar por um novo caminho que provavelmente será tanto mágico quanto miserável, bonito e feio, porque a vida é feita de polaridades. O fácil não existe sem o difícil. O bom não existe sem o ruim, então relaxe, não existe resposta certa. Confie que qualquer decisão que você tomar pode sempre ser seguida por outra decisão. Você pode ser fraco e forte ao mesmo tempo? Sim, mas eu digo para ser forte. Treine sua força física e exercite sua força mental fazendo as coisas certas, as coisas difíceis. As coisas que você sabe que deveria fazer. Faça essas coisas. E seja o mais forte que puder, mentalmente, fisicamente e emocionalmente, por você mesmo, pelo seu time, pela sua família. Mantenha-se firme. E seja forte. Antes que percebamos, nos tornamos algo que não somos. E tantas pessoas neste mundo estão vivendo uma vida que não é delas. E o que quero dizer com isso é que elas estão vivendo uma vida que outra pessoa deu a elas. Estão vivendo uma vida que a dor deu a elas. Estão vivendo uma vida que a depressão deu a elas. Estão vivendo uma vida que um sonho fracassado deu a elas. E acabam se tornando isso. Essa não é a sua identidade, pessoal. Você precisa voltar à essência de quem você é. Você precisa voltar para si mesmo. Ao definir suas prioridades, seu cérebro busca alcançá-las. Se você não sabe exatamente o que quer ou se deixa levar por algo mais geral, você não vai conseguir. Clareza é poder. Quanto mais claro for sobre o que quer, mais seu cérebro saberá como alcançar isso. Tente não resistir às mudanças que aparecem no seu caminho. Em vez disso, deixe a vida fluir através de você e não se preocupe se a sua vida está de cabeça para baixo ou não está indo do jeito que você gostaria. Como você sabe que o lado ao qual está acostumado é melhor do que aquele que está por vir? A qualidade da autodisciplina é uma qualidade que vai tornar você muito bem-sucedido. É a capacidade de se forçar a fazer o que você sabe que deve fazer. Aqui está a grande descoberta. Persistência é autodisciplina em ação. Cada vez que você persiste, você desenvolve sua autodisciplina. Cada vez que você pratica a autodisciplina, você desenvolve sua capacidade de persistir. E as duas estão ligadas à sua autoestima. Então, quanto mais você persiste, mais você gosta de si mesmo. Quanto mais você gosta de si, mais disciplinado é. E quanto mais disciplina pratica, mais aumenta o amor próprio e a persistência. E com o tempo, você entra em uma espiral ascendente e se torna imparável. Você chega ao ponto em que sabe que pode alcançar o objetivo e nada no mundo pode te parar. Cada passo que você dá para frente te torna mais forte e mais forte. Até que finalmente as pessoas dizem, eu sei uma coisa sobre ele, eu sei uma coisa sobre ela, você não pode pará-lo ou pará-la. Quando decidem querer algo, não param até conseguir. Ao desenvolver essa qualidade, nada será impossível para você. Vá fazer algo que seja difícil. Vá tentar conquistar algo que seja difícil. Você pode vencer, você pode perder. Você pode ter sucesso, pode falhar.
Uma coisa eu te digo, você vai sair melhor disso se evitar o que é difícil, não aceitar desafios ou não entrar nessa água gelada. Isso não é uma boa escolha. Apenas levante-se. Vá em direção a esse desafio, seja ele qual for. E você pode ter sucesso ou pode não ter sucesso, mas você será melhor. Você tem que se disciplinar. Vá fazer alguma coisa. Faça a melhor coisa que conseguir pensar e coloque em prática o melhor plano que tiver. Não será perfeito e mudará com o tempo, em parte porque você ficou disciplinado em buscar poder. Ao se disciplinar, também se torna mais sábio. E à medida que você se torna mais sábio, você se torna capaz de formular planos cada vez melhores. Às vezes você só precisa admitir para si mesmo que não faz ideia de quem você é ou do que está fazendo. Tudo está mudando o tempo todo. É normal ter semanas em que você se sente perdido, meses em que você não se reconhece e anos que deixam mais perguntas do que respostas. Não veja isso como um retrocesso. Seja humilde, porque é assim que a vida te redireciona, te avisar que você tem a chance de se encontrar novamente. Enxerga a oportunidade. Todos nós sabemos que é perfeito. Nós falhamos muitas vezes. Temos tanta incerteza em nossa vida que precisamos ser capazes, quando estamos para baixo, de nos levantar. Isso faz parte da jornada, faz parte do processo. Isso faz parte da nossa educação. No meu caso, eu aprendo mais quando estou para baixo. E é bom que esses momentos aconteçam, porque quando você está no topo da onda, não vê o que está acontecendo embaixo. É bom ter problemas, é a única maneira de você melhorar. Como você supera o medo de fracassar ao tentar algo novo? De longe, a coisa mais fácil que encontrei para lidar com isso é pensar em cada coisa da vida como um experimento. É só um experimento. Então, tudo na vida é um experimento. E, portanto, fracasso não é realmente fracasso. Fracasso é só mais um dado. Não deixe o hábito de reclamar dominar sua vida. Veja se você não consegue empurrá-la para um cantinho. Essa é a estação do verão. Alimente seus valores como uma mãe e lute contra seus inimigos como um pai. Mesmo que você tenha que lutar contra os inimigos que estão dentro de você, anote isso. Não se torne vítima de si mesmo. É possível se tornar vítima de uma tragédia. É possível se tornar vítima de fofocas. É possível se tornar vítima das coisas que acontecem por aí. Mas aqui está o mais importante. Não se torne vítima de si mesmo. Ignore o ladrão no beco atrás da sua bolsa e o ladrão na sua mente que quer sua promessa. As pessoas dizem que você precisa ter muita paixão pelo que está fazendo, e isso é totalmente verdade. E o motivo é porque é tão difícil que, se você não tiver, qualquer pessoa racional desistiria. Então, se você não ama isso, se você não está se divertindo fazendo isso, se você realmente não ama, você vai desistir. E é isso que acontece com a maioria das pessoas, na verdade. Ao observar quem foi considerado bem-sucedido pela sociedade e quem não foi, percebe-se que muitos dos bem-sucedidos amavam o que faziam, o que os ajudou a perseverar. Quando as coisas ficaram difíceis, quem não amava o que fazia desistiu, pois é mais seguro. Só quem ama o que faz, aguenta tudo isso. É muito trabalho e preocupação constante. Por isso, é essencial amar e ter paixão pelo que faz. Você precisa ser alguém capaz de superar momentos difíceis. A maioria não consegue isso. Não importa quanto tempo leve, continue. Não importa o quanto doa, continue. Você tem um propósito nesta terra. Não nasceu para ser comum, mas para se destacar. Você entende que essa luta serve para te transformar em quem você deve ser. Um guerreiro. Um pouco de esforço nunca fez mal a ninguém. Pare de ser fraco. Vamos encarar isso de frente. A maioria das pessoas não supera os momentos desafiadores, cansativos e frustrantes que fazem todo mundo desistir. Então você precisa se tornar alguém que tem disciplina, força de vontade, garra e perseverança. Para superar os momentos difíceis, para se tornar alguém literalmente incapaz de desistir. Olhe-se no espelho e pergunte: por que só dá 50%? O que há de errado com você? Você precisa se colocar de castigo, você precisa dizer a si mesmo: chega de TV, chega de lanches, chega de sobremesas, chega de dizer não, agora a gente vai treinar, nada de álcool, agora não, eu não aguento isso agora. Você precisa dizer para você mesmo que você deve algo a si mesmo. Eu não vejo fracasso como fracasso, mas como sua primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta tentativa.
Eu vejo isso como tentativas, porque quando você está tentando fazer algo que é maior do que você, seja lá o que for, você não fracassou, cara. Essa foi sua primeira tentativa. Damos muito poder às palavras, eu não. Tiro esse poder imediatamente. Preciso sentir algo. As pessoas vão te dizer coisas baseadas na experiência delas, mas elas não sabem de nada, porque tudo é subjetivo. Elas não sabem quem você é ou pelo que passou. Dizem que tentaram realizar seus sonhos, não conseguiram e desistiram. Assim, acabam te desmotivando a buscar os seus. Mas você precisa fazer isso por você mesmo, porque ninguém sabe o que vai acontecer. E mesmo que não dê certo, ainda há algo a ser aprendido no processo. Seja fiel a si mesmo e faça o seu. E que você não é a pessoa que te criou, não é a pessoa que criou a programação ruim que você foi forçado a aprender a lidar. Mas você é a pessoa que tem controle total para reprogramar isso e começar a versão 1 de você mesmo agora. Agora você é a plataforma e vai conseguir se aprimorar continuamente. Guie sua evolução de uma forma harmoniosa e pacífica, onde você agora vai alcançar continuamente seus objetivos, atingir suas metas e se tornar a pessoa que sempre sonhou em ser. E no final disso, você agora desenvolveu a habilidade de ficar cada vez melhor em operar você mesmo, a máquina, até o dia em que morrer. Como você pode vencer alguém que simplesmente não desiste? Como você pode vencer alguém assim? Sempre que enfrentam dificuldades, eles melhoram e se fortalecem, em vez de ficarem mais fracos e desmoralizados. Como vencer alguém que olha para o passado, vê todas as provações e diz: isso não foi nada, tranquilo? Diferente de quem reage: meu Deus, não acredito que isso aconteceu. E 2 meses depois repete: meu Deus, não acredito que isso aconteceu. Será quem tem uma mentalidade estoica olha a situação e diz: tudo bem, vamos superar isso. Aí acontece outra coisa. Bom, não vou fazer isso de novo, mas vamos superar. Você não pode comprar o que está procurando. Ninguém pode te dar o que você está procurando. O que você procura está do outro lado de milhares de dias de trabalho não reconhecido, que parecem não darem nada, mas acabam dando e de forma grandiosa. A confiança que você precisa para viver a vida que deseja é uma característica conquistada, e é por isso que ela é tão valiosa. A disciplina existe apenas como resultado de fazer as coisas que a maioria das pessoas não está disposta a fazer. Então, reconheça que o que você está procurando é uma montanha alta para escalar, mas não faz sentido deixar isso te assustar, apenas comece a dar os passos. Quando nossa mente começa a sofrer, a sentir dor ou insegurança, quando começamos a nos sentir desconfortáveis conosco mesmos, nosso cérebro nos dá uma saída, e essa saída geralmente é desistir ou escolher o caminho mais fácil. Se formos capazes de olhar para nós mesmos e enfrentar aquilo de que estamos fugindo, podemos fazer muito mais do que pensamos. Você sente dor, sente sofrimento, sente desconforto, e para bem ali. Todo mundo tem uma barreira mental e ela nos impede de ir além. A maioria das paredes possui porta ou janela. Você tem que encontrar isso, tem que ter coragem para encontrar isso. E uma vez que você abrir essa porta ou essa janela, vai perceber o quanto mais longe você pode ir. Afiliar-se-á. Se eu vou me tornar a média das pessoas com quem ando, então quero ter certeza de que estou melhorando o nível das pessoas com quem convivo. É quando eu fico complacente e decido apenas levar a vida, é aí que eu começo a regredir. Então eu quero continuar avançando, quero continuar indo para o próximo nível, quero descobrir o que me motiva e quero correr atrás disso. Eu preciso definir isso, preciso descobrir o que é que me motiva, mas aí sim eu posso ir atrás disso. E eu posso encontrar as pessoas que já fizeram isso, posso encontrar as pessoas que abriram esse caminho e posso segui-las até certo ponto. Mas assim como se eu estivesse andando na neve e seguisse a pessoa à minha frente, andando nas pegadas dela. Em algum momento preciso fazer minhas próprias pegadas, mas ao segui-las, percebo que entendo ainda mais como andar na neve. Quando eu sair sozinho, será devagar no início, mas saberei o que faço porque já vi isso antes.
Vou aprender com os outros e seguir o que fizeram para chegar onde estão. E então eu vou crescer e fazer ainda melhor. Eu vou evoluir encontrando pessoas que já passaram por isso antes de mim. Você não está fracassando por causa da circunstância ou situação. Você está fracassando porque mentalmente você deixou a circunstância e a situação te afetarem. Você não tem sucesso porque para de colocar tijolos e fica nesse vai e vem, se apenas continuasse colocando tijolos, independentemente de tudo. O que você está fazendo? Sim, você. O que você está fazendo? Você para de ter esperança, para de sonhar, para de colocar suas expectativas lá em cima. O que você está fazendo? Essa não é a pessoa que você sempre foi. O que você está fazendo? Permitiu que eles influenciassem sua mente, baixassem suas expectativas e que as dificuldades te dominassem. Um obstáculo após o outro te desanima. O que você está fazendo? Ninguém acreditará em você até que acredite em si mesmo. Quanto mais confiar em si, mais o mundo passará a acreditar também. Outra maneira de enxergar isso é que todo visionário foi inicialmente ridicularizado antes de ser reverenciado. Então quero que você pense sobre isso. Acredite na sua visão, na sua grande possibilidade. Vá lá fora e faça o trabalho necessário para tornar sua visão real. Se você fizer isso passo a passo, dia após dia, o mundo acabará dizendo: "Uau, você é um gênio." Tempos difíceis são uma droga. Quero dizer, quando penso em períodos da minha vida que foram uma luta absoluta, financeiramente, emocionalmente, nos relacionamentos, é horrível. Sempre repeti isso para mim mesma. Esse desafio está me moldando, me formando e me fortalecendo de maneiras que eu nem sabia que precisava. Porque força, caráter e resiliência, como o aço, são forjados no fogo da sua vida. E é assim que você cria isso quando as coisas estão difíceis. Então continue acordando e fazendo o melhor que você pode e saiba que um dia desses você vai acordar. E você vai superar isso, você vai ver uma versão mais forte, corajosa e resiliente de si mesma te encarando de volta. Tudo na sua vida agora, tudo o que você tem, tudo o que você não tem neste momento, são resultados das suas ações passadas. Muitos de nós acham difícil aceitar isso, mas enquanto não aceitarmos, não conseguiremos seguir em frente. Ao aceitar, assumimos responsabilidade e controle sobre nossa vida. Então eu tenho um sonho. Ok, fantástico. Eu tenho uma pergunta. Quais habilidades o seu sonho exige que você adquira? Sempre digo, pare de ensaiar o fracasso e de justificar isso dizendo que só quer estar preparado. Eu quero ter um plano B. Bem, o problema é que o que você está repetindo várias e várias vezes é como as coisas vão dar errado. É muito melhor você colocar sua energia em como garantir que as coisas deem certo. Então você está ensaiando várias e várias vezes. Você não pensa apenas nas 1000 maneiras de um prédio desabar. Você pensa sobre a integridade estrutural. Você pensa em como construir isso, onde os pilares precisam estar. É nisso que você trabalha repetidamente. Então vá direto ao ponto onde sua mente está dizendo: pare, seja onde for. Você precisa chegar lá primeiro. Você precisa se controlar nesse momento. Esse é o meu sonho e não tenho vergonha disso, porque seja qual for o seu sonho, esse é o seu sonho. Não permita que tirem isso de você. Você acha que basta ir direto atrás do que deseja. Mas se nos esportes você vai direto em direção ao gol, o que acontece? Os defensores aparecem. Os defensores são seu cérebro dizendo não vai acontecer. Então, no segundo em que você começar a se mover em direção àquilo que você quer, esteja preparada. Você vai dizer para si mesma que não quer, mas terá que se forçar. Isso vai acontecer, não tem como evitar. Quero te lembrar de algo. Ao contrário de um campo esportivo onde há limites, o bom da vida é que esses limites não existem. E geralmente são nesses momentos em que você sente que não vai conseguir que você está mais perto do que nunca de conquistar tudo o que queria.
Queria te mostrar isso para que lembre, pois muitas vezes, ao olhar para trás, é nos momentos mais sombrios que você percebe. Meu Deus! Foi isso que me impulsionou para frente. Mas o que leva à maestria é a execução das ideias, não as ideias em si. E nenhuma ideia funciona a menos que você esteja disposto a arregaçar as mangas, praticar, investir tempo, se esforçar e fazer o trabalho. Geralmente, do outro lado do seu maior medo e da sua maior insegurança está a sua maior bênção. Muitos falam, saia da zona de conforto, você vai achar. Não, não é assim. O que você teme e do que você sente insegurança, do outro lado disso, geralmente está um dos grandes presentes ou bênçãos da sua vida. Você nem imagina o quanto está te custando ceder aos seus medos e inseguranças. E, aliás, inseguranças e medos são coisas diferentes. Ambos são questões insidiosas e prejudiciais que as pessoas enfrentam. Então, do outro lado do seu medo, isso é uma coisa. E do outro lado da sua maior insegurança estão as bênçãos. E você não faz ideia das ondas imensuráveis que está perdendo na sua vida porque está cedendo a elas e se acovardando diante delas. Existem pessoas ao seu redor, seja na sua vida ou agora nas redes sociais, sabe? As pessoas sempre vão te dizer não, e as pessoas sempre vão revirar os olhos quando você contar para elas o seu sonho ou o seu objetivo. E eu acho que esses sonhos e esses objetivos estão ao nosso alcance e eles estão, sabe, bem na ponta dos nossos dedos. O que você busca é emoção. Quero que as pessoas consigam a emoção desejada agora. Tudo isso exige criar um novo hábito e disciplinar a mente. Ao perceber que os pensamentos estão aí e deixá-los passar, voltando constantemente para o que eu posso amar nisso, o que eu posso apreciar, é como, se você conseguir aprender a amar, ou pelo menos apreciar, começar a gostar das coisas que costumava te irritar, quanta liberdade você teria? E tem uma parte de você, eu acho, em qualquer coisa que você esteja fazendo quando está lutando, que pensa, isso é realmente para mim? Esse é o meu destino? Eu deveria estar fazendo isso? E a gente interpreta errado. Fracasso. De algum sinal. Será que isso indica que não deveria fazer isso? Será que não sirvo para isso? Em vez disso, procure sinais de que pode vencer. Decida agora. Viverei em um estado positivo e encontrarei beleza em tudo que a vida trouxer. Porque a vida é curta demais para não fazer isso. Jogue pensando no longo prazo. Busque se tornar lendário. Não diga apenas quero ser de classe mundial naquilo a que mais me dedico por um curto período de tempo. Diga, quero ter a coragem, a garra, a inteligência, a mentalidade, a capacidade e o compromisso para criar um sucesso duradouro. E é por isso que eu digo, nada fracassa tanto quanto o sucesso. E é colocar seus sonhos em prática que vai mudar a sua vida. Não é o sonho em si. E essa é a minha missão de vida. Fazer as pessoas entenderem, primeiro, que não basta sonhar. E segundo, que você pode aprender essas habilidades. E uma vez que você tenha essas habilidades, você pode criar. Uma vez que você pode criar, você pode moldar a sua vida. E é sobre isso. As pessoas caem em depressão porque acham que não podem criar a vida que desejam. Elas sentem que dependem de outra pessoa, que existe algum jogo invisível sendo jogado que elas não entendem e que estão à mercê de regras às quais não têm acesso. O mundo precisa ouvir a sua voz. Que quando olharem para trás daqui a 20 anos, e você estava aqui, há uma oportunidade de perguntar: o que fizemos? Para onde fomos? Como eu me fiz presente? Como eu compartilhei? Como eu me destaquei? Como eu fiz isso? Uma pessoa resiliente é capaz de enfrentar as coisas mesmo diante do medo e seguir em frente voluntariamente, convencida de sua própria competência e capacidade de superar. E nós nem queremos ser protegidos dessas dificuldades, porque uma parte importante da vida e do seu significado é o desafio que vem de enfrentar as dificuldades. Todos nós vamos ter esses dias em que simplesmente parece difícil demais, não queremos mais continuar e você quer desistir. E tudo bem sentir isso, mas você não pode desistir ou abrir mão nesses dias.
Você está onde está por causa das escolhas que fez e das habilidades que construiu. Ponto final. Fim de história. Agora, por que isso é a melhor notícia de todas? Porque isso significa que você está no controle. Você mesmo se trouxe exatamente até este ponto. Agora, talvez você não estivesse prestando atenção. Talvez você não tivesse a clareza que agora sabe que precisa ter se quiser acabar exatamente no lugar onde deseja chegar. Agora que você retoma o controle e reconhece que pode ir onde quiser, ser quem quiser, mas terá que se esforçar para isso. Agora você pode escolher se vai se dedicar a isso ou não. E se você não quiser, tudo bem. Porque o verdadeiro segredo de tudo isso, aliás, a maneira de vencer esse jogo chamado vida não é o dinheiro. É simplesmente o que você pensa sobre si mesmo quando está sozinho. E se o corpo está quebrado, a mente está quebrada, o espírito está quebrado? Pensei, e se eu conseguir fazer isso? E se eu conseguir realizar um milagre? E se eu me tornar alguém que ninguém acredita que posso ser? Todo mundo sabe que você acorda às 3 da manhã quando deixa sua vida sair dos trilhos. Suas decisões agora só dependem de você. Você chorando por algo que aconteceu com você quando era criança? Você nem é mais uma criança. O difícil é dar o primeiro passo. Todo o resto é só persistência. Então, o que eu quero que você entenda sobre a virada é que 90% é trabalho. Mas os 10% finais são luta. Você se compromete a isso a longo prazo. Não importa se é difícil ou fácil, você vai fazer isso. Digo para você estabelecer metas que vão além da sua vida. Eu digo para você estabelecer metas o mais cedo humanamente possível. Você nunca vai superar sua maior expectativa. Você nunca supera seu pensamento mais grandioso e mais louco. Isso é uma garantia. Então, por que definir metas pequenas? Todas as ferramentas que você tem. E a maioria das pessoas não vai usar todas as ferramentas que tem. Porque tem medo, não sabem como controlar isso, não querem reconhecer, têm medo de serem julgadas, querem se destacar. Eles querem ser diferentes, querem que a vitória os reconheça. Mas eles têm tanta dúvida sobre o que a grandeza e a corrida implacável realmente exigem para vencer repetidas vezes. Todos nós temos medo. Todos nós temos medo, mas esses indivíduos têm tantas dúvidas. Pense nas vezes em que tudo estava dando errado. Nada estava dando certo. O que te manteve seguindo em frente? O que te manteve seguindo em frente? Você estava naquele lugar. O que te manteve seguindo em frente? Essa era a sua energia sombria. Quando começa um novo dia? À meia-noite. Se um novo dia começa no escuro, por que você tem medo de usar seu lado sombrio para seus novos começos? Contamos a história para nós mesmas, interpretando o único papel que conhecemos, até que ele se torna nosso e não sabemos separá-lo. Então entendemos elogios e ignorância. Vamos aceitar seu autoelogio. Sua mente diz, se você diz, deve ser verdade, e é por isso que a autocrítica entra e causa tanto dano. E o autoelogio entra e repara tanta coisa, porque as palavras mais importantes que você vai ouvir são as palavras que você diz para si mesma. Tem gente demais por aí que não estão escrevendo sua própria história. Elas estão deixando outras pessoas escreverem essas histórias por elas.
Então, a primeira coisa esse é o primeiro grande problema aí. O primeiro grande problema é que você colocou muitas pessoas acima de você. Não coloque ninguém acima de você. Ninguém. Quantas vezes desistimos de um sonho por sermos zombados por quem está ao nosso redor? E tudo o que estou sugerindo para você é que quando rirem de você, zombarem de você, e quando as pessoas não entenderem o seu próximo nível de excelência, isso só significa que você tem um grande sonho. E isso só significa que você está no caminho do crescimento. Mas o embalo exige que você sempre dê o próximo passo para mantê-lo. E o motivo pelo qual você se coloca em um estado de paixão é para que você mude sua vida. E a única coisa que muda sua vida é tomar uma decisão. E nada vai acontecer. Neste mundo, tudo ocorrerá muito bem, mesmo sem sua presença. Todo ser humano deveria estar ciente disso a cada momento de sua vida. Não importa o que o mundo inteiro diz sobre você, não importa quão significativo seja o trabalho que você está fazendo. Você deve entender que amanhã de manhã o mundo vai continuar muito bem sem você, não importa quem você seja. Se você se lembrar disso constantemente, não terá motivo para ser sério. Tudo o que eu não queria fazer foi o que me trouxe até onde estou hoje. Cada coisa. Então, onde encontramos conforto, foi aí que comecei a ficar com medo. Quando comecei a dizer, está chovendo, não vou sair. Não, você não pode falar isso. Você não pode fazer isso. Você tem que fazer isso. Então, enquanto você está nesse estado de paixão, é aí que você toma decisões. Se você toma uma decisão em um estado sem impulso, se você toma uma decisão de um lugar onde não há paixão, você não vai ganhar impulso, você vai matar o impulso. É decidir, se comprometer e se manter firme. De verdade que você faça as coisas acontecerem para que a pessoa que você começa a ser amanhã seja mais quem você realmente sabe que é. A maioria das pessoas, sua mente vai tomar uma decisão. Digamos, nós vamos fazer isso. Seus sentimentos sempre sugerem algo. Quando você falha, seus sentimentos te dão desculpas. Sua mente te torna mais resiliente. Existem coisas nas quais você sabe que precisa focar, mas isso te assusta. Quero que você olhe para onde, na sua vida, essa história está te privando dos seus sonhos e onde ela está te dando uma desculpa para evitar as coisas que você sabe que precisa fazer. As pessoas vão apontar suas fraquezas, mas existe uma grande diferença entre suas fraquezas e seus defeitos. Seus defeitos são seus dons. E as pessoas estão tão ocupadas tentando lidar com seus defeitos e mudar seus defeitos, quando na verdade são esses defeitos que permitem que elas continuem nessa corrida. Cada pessoa tem seu talento. Você não precisa ser boa em tudo. Não vale tentar fazer tudo e não se destacar em nada. Seja ótima no que faz bem e não se preocupe com aquilo em que você não vai tão bem, pois nem todos precisamos ser bons nas mesmas coisas. Descubra seu talento e o que ama fazer. O que você está destinada a realizar está totalmente ligado ao que gosta. Se quer vingança pelas coisas ruins que aconteceram na sua vida, comece com a versão de si mesma que não atingiu seu potencial. Você não imagina o quão incrível é. Porque, querida, não sou bom o bastante. Sua história pode não ter um começo tão feliz. Não está certo você ser um fracassado fraco. Mas isso não define quem você é. O motivo de não estar certo é que você pode ser muito mais. Esta vida não veio para te fazer sofrer. Porque você está usando tão pouco do que você tem. Esta vida está aqui para te fazer entender qual é o seu potencial. Dizem que o verdadeiro inferno é quando a pessoa que você é encontra a pessoa que você poderia ter sido. É o resto da sua história. Quem você escolhe ser? Minha filosofia é: por que ser normal quando você pode ser o melhor?
E eu aprendi o maior presente de todos. A coisa mais triste da vida é o talento desperdiçado. Acabou, porra. Se você vai tentar, vá até o fim. Você está mais perto desses sonhos do que imagina. É que tantas pessoas morrem com potencial não explorado porque acham que alguém é melhor do que elas. Todas as formas de vida se esforçam ao máximo do seu potencial, exceto os seres humanos. Se você só faz o que pode fazer, nunca será mais do que é agora. Você tem o necessário para ser grandioso. Mas você precisa assumir o comando, traçar o seu próprio caminho. Podemos ser quem quisermos. Podemos fazer qualquer coisa. É só uma questão de ir. Eu me lembro de uma vez que estava correndo perto de um cemitério, passei correndo por lá, olhei e tive várias epifanias, cara. Tenho esses momentos em que penso, é louco, cara. Eu estou sempre sozinho, sempre pensando profundamente em como ser melhor. Eu olho pra lá, eu fico tipo, cara, fico pensando quantos de vocês aí dentro estão tão arrependidos de como viveram a vida. Se arrependem de como viveram, e eu estou correndo pesando 140 quilos pensando, cara, não morra assim, irmão. Sabe, existe um lugar onde todas as pessoas com o maior potencial estão reunidas. Um lugar, e esse lugar é o cemitério. Todo mundo tem a possibilidade de desbloquear algo muito, muito especial sobre si mesmo. E isso depende das suas ações. No final das contas, é você mesmo quem pode desbloquear isso. Se você vai tentar, vá até o fim. Isso pode significar perder namoradas, esposas, parentes, empregos e talvez a sua sanidade. Vá até o fim. A maioria de nós não usa aquilo que trouxemos ao mundo. E queremos fazer um esforço consciente, deliberado e determinado para começar a viver a vida com senso de urgência e usar o que temos. Usando tudo o que temos dentro de nós. Compartilhando o que trouxemos ao mundo para compartilhar. Porque se não fizermos isso, ninguém mais fará. Pare de desperdiçar tempo valioso. Sabendo que, se começarmos a viver nossas vidas como se cada dia fosse o nosso último, nossas vidas vão ganhar um significado totalmente novo e ganhar uma expressão totalmente nova. Pense, faça de conta que você tem 54 anos agora. Assim mesmo, quero dizer, simplesmente passou voando. Quando jovem, achamos que temos tempo, mas na verdade não temos. E outra coisa que é tão interessante sobre estar vivo é que você está nisso por inteiro. Não importa o que faça, você está nisso por inteiro. Isso vai te matar. Então eu acho que você pode muito bem jogar o jogo mais magnífico que puder enquanto espera. Porque você tem algo melhor para fazer? Sério? Por que não escolher o melhor que você pode fazer? Sabe, eu não tenho o que é preciso. Eu não consigo fazer. Nossa tendência natural é nos subestimarmos. Nossa tendência natural é pensar nos motivos pelos quais não podemos antes de pensar nos motivos pelos quais podemos. Então, a chave para sairmos da zona de conforto e nos libertarmos da sensação de impotência é coragem e confiança. Nós neutralizamos, o antídoto para o medo e a ignorância é o desejo e o conhecimento. E quanto mais aprendemos sobre o que queremos fazer, ser e ter, mais acreditamos que podemos conseguir. Quanto mais acreditamos que podemos conseguir, mais dispostos estamos a tentar. E quanto mais dispostos estamos a tentar, maior a probabilidade de termos sucesso. Qual é o primeiro passo rumo ao triunfo? O primeiro passo rumo ao triunfo é tentar. Vai levar tempo, vai ser um processo e às vezes você vai ter que se convencer, certo, de que é possível. Se você não sabe como mudar sua forma de pensar, busque novas informações e pessoas que te fortalecem, que elevam seu espírito e alma. Saiba que seu potencial é ilimitado. Você, meu amigo, não tem limites, mas precisa acreditar. E se você puder acreditar, tudo é possível. Que o motivo de você estar fazendo isso sozinho é porque você está no caminho para a grandeza. Você está no caminho para alcançar e obter tudo o que você sempre desejou. Vai ser tão bom no final. O isolamento é o presente. Todo o resto são um teste da sua resistência ou de quanto você realmente quer fazer isso.
E você vai fazer isso, apesar da rejeição e das piores probabilidades, e será melhor do que qualquer coisa que você possa imaginar. Se você vai tentar, vá até o fim. Não existe outro sentimento como esse. Você estará sozinho com os deuses e as noites vão arder em chamas. Faça isso. Faça isso. Vá até o fim. Vá até o fim. Você vai atravessar a vida até chegar a um riso pleno. É a única luta que vale a pena. Muitos evitam se esforçar por medo de fracassar e se sentirem fracassados. A sensação de ser um fracassado não vem do sucesso no final. Vem de quando você realmente desiste de si mesmo ou não faz o esforço que sabe que pode fazer, ficando aquém do seu verdadeiro potencial. O potencial desperdiçado é a realidade da maioria das pessoas. Se você se tornar mais do que apenas um homem, se você se dedicar a uma ideia e se eles não conseguirem te parar, então você se torna algo completamente diferente. Linda, uma história. Muitas pessoas abandonam seu caminho. Isso ocorre porque esquecem seu porquê. Por que escolheram essa jornada em primeiro lugar? Por favor, não deixe que isso aconteça com você. Dê a um homem um propósito e a capacidade de alcançá-lo, e ele vai rastejar sobre cacos de vidro com um sorriso no rosto. Se você está de boa com isso, cara, se você está de boa em andar nas sombras de si mesmo e, sabe, a única pessoa que você tem é o cara ali na sombra, cara. Como você está? Muito bem. E você, como está? Tudo certo, cara. Tranquilo, tranquilo. Se você curte esse tipo de vida, deixa eu te dizer, o mundo é seu parquinho. Eu acho que a melhor maneira de provar seu valor é trabalhar, é aprender, é absorver, ser uma esponja. Você sempre deve trabalhar mais do que o seu potencial sugere. Sabe, por mais que você ache que pode trabalhar duro, você pode trabalhar ainda mais do que isso. Você tem muito potencial. Nós temos um dom. E o propósito que você foi colocado aqui para cumprir. Pessoas reais lá fora estão contando com isso. Você vai compartilhar muitas lembranças incríveis. Você vai se sentir confiante e orgulhoso de quem se tornou. É para isso que isso serve. É isso que está em jogo aqui. É isso que espera por você do outro lado, meu amigo. Enquanto você enfrenta os desafios da vida, e você encara e abraça tudo o que vier, não fuja disso. Vá em direção a isso. Não tente evitar como a maioria das pessoas faz. Veja, a maioria das pessoas quer facilidade. Veja, o que vem fácil, vai fácil. Então, se não houver uma proposta de valor em mãos, você não encontra sentido para justificar as condições difíceis da sua vida. Isso é extremamente difícil para as pessoas. Transformar um desejo em uma necessidade esmagadora é um dos processos mais úteis que você pode dominar. Ser derrotado e fracassar é a melhor coisa que poderia acontecer. Quando você tem sucesso, geralmente não aprende nada. O fracasso te ensina seus limites, ele faz você perceber o que fez de errado. Ele mostra o que você poderia fazer de diferente. Nossa vida agora é o resultado de todas as decisões que tomamos até este momento. Se você esquecesse metade do que sabe, da sua experiência, das conversas, das pessoas e das palavras que conhece, quão eficaz seria? Não seria. Mas e se você pudesse reter o dobro, talvez em uma fração do tempo? Quanto mais eficaz você seria? Não se preocupe se isso é difícil ou está levando muito tempo. Apenas invista em si mesmo todos os dias, indo atrás disso sem hesitar. Veja, a maioria das pessoas vive uma vida medíocre, uma vida de baixo risco.
Esse cara disse: se você não está disposto a correr riscos, você não pode crescer. E se você não pode crescer, não pode se tornar o seu melhor. E se você não pode se tornar o seu melhor, você não pode ser feliz. Entenda, a dor é um fator motivador muito poderoso. Então entenda que a vida é muito difícil e que você vai seguir um caminho realmente ruim, a menos que você se organize e tente aquela primeira coisa. Dê esse primeiro passo. Faça o que achou que não conseguiria e não tenha medo, pois este é o momento mais importante da sua vida. Se você constantemente se lembrar disso após cada derrota, após cada contratempo, toda vez que for derrubado, você vai fracassar até alcançar o sucesso. Se sua vida não é como gostaria, pergunte-se: o que mudaria se você parasse de desperdiçar as oportunidades diante de você? Você tem um ponto de vista, como a lente de uma câmera. É por essa lente que enxerga o mundo, as pessoas e os acontecimentos. Então, a sua atitude, a forma como você olha para o mundo, vai determinar o que você recebe na vida. O mais importante, e é por isso que eu sempre digo às pessoas que os objetivos que você está tentando alcançar precisam ter duas características. Primeiro, eles precisam ser honráveis e segundo, precisam ser empolgantes. Eu realmente estou empolgado com o que estou tentando construir. E porque eu me valorizo pela busca sincera dessa coisa que é empolgante para mim e honrável e que você sabe vai ajudar as pessoas se eu realmente conseguir realizá-la. E estou me responsabilizando por resultados reais. Mas o ganho de tentar transformar meu potencial em habilidades utilizáveis que possam fazer algo tangível no mundo, para fazer esse objetivo, que é empolgante e honroso, se tornar realidade. Porque todo esse ganho depende de garantir que eu ame estar em campo, que eu esteja dando tudo de mim ali, e eu me valorizo por isso. Eu não me valorizo por ter conseguido, mas sim por realmente tentar alcançar. Se você está focando nessa pessoa, não me deu aquilo, meus pais não me deram aquilo. É você criando sua atitude, você está construindo isso. É algo como um processo de cristalização. Esse cristal começa a ficar cada vez maior à medida que cada pequeno cristal é adicionado. E você cristaliza essa atitude negativa e defensiva em relação à vida. E é isso que você vai receber. Você vai passar por coisas, e enquanto estiver passando por elas, você não consegue entender por que isso está acontecendo com você. Mas depois que você passa por isso, você olha para trás e diz: agora eu entendo por que eu precisava dessa lição. Você pode dar esses passos tímidos no seu caminho para o destino e pode assumir que vai fazer isso de forma ruim. E isso é realmente útil porque você não precisa se culpar. É bem fácil fazer algo de forma ruim, mas a questão é que é muito melhor fazer mal feito do que não fazer nada. E eu estou dizendo para você, faça o que tiver que fazer, porque se não fizer, a vida vai te bater até você se render. A única coisa que eu acho que as pessoas deveriam temer é ficar parado. Então eu costumo dizer que correr a 1000 por hora na direção errada é melhor do que ficar parado. O obstáculo é o caminho. Se você tem essa atitude de que os obstáculos são, na verdade, o caminho adiante, nada vai te parar. Por enquanto queremos focar que você é muito mediano, e isso é ótimo. E agora é sobre reconhecer que o ser humano médio foi feito para aprender, crescer e melhorar. Então agora é uma questão de como colocamos tempo e energia suficientes em algo para realmente melhorar nisso. Há cerca de 2 anos, estávamos tendo uma conversa e ele disse: você sabe, você ensina que o segredo da vida é estar em um estado de pico versus um estado ruim. Ou ser com muita energia versus com pouca energia. Que em um relacionamento você pode amar alguém, mas se a energia estiver baixa, não vai crescer. Se a energia estiver alta, bem. Ele disse: e se você trocar essas palavras e trocar estado máximo por estado bonito? Eu disse: funciona. Um estado de alta energia é um estado bonito.
Qualquer estado de alta energia, como amor, alegria, gratidão, motivação, coragem, fé, brincadeira ou diversão, são estados bonitos. Ele disse, concordo. E eu disse, e então estados de sofrimento seriam estados de baixa energia. Então isso seria frustração, tristeza, raiva, ressentimento, solidão, tédio, qualquer coisa assim. Ele disse, é exatamente isso. Posso trocar esses. Ele falou, se trocar, tem algo legal para ver ou fazer. Perguntei, o que é, Christian? E ele disse, ele falou, eu tomei uma decisão de que vou viver minha vida em um estado bonito todos os dias. Não importa o que aconteça, mesmo que não pareça, mesmo que estrague meus planos, mesmo que as pessoas façam coisas injustas. Ele disse, o motivo é que, em um estado bonito, como você ensina sobre estado de pico, tudo flui. E eu disse, isso é basicamente o que eu venho ensinando. Ele respondeu, sim, mas se você pensar nos estados ruins como estados de sofrimento, então você pode acabar com o sofrimento simplesmente encerrando esse estado. Percebi que não me relacionava com o sofrimento. Se há 2 anos você perguntasse, Tony, você sofre? Eu diria, está brincando? Tenho a melhor vida. Tenho a esposa mais incrível, 4 filhos, 31 empresas de liberdade financeira, uma missão que amo e boa saúde. Tudo isso é verdade, sem desonestidade. Mas o que realmente me ajudou naquela conversa, eu saí de lá e pensei, onde é que eu sofro? E eu percebi que frustração é sofrimento. Eu fico frustrado. Sabe, eu fico preocupado, eu fico irritado. Às vezes eu fico, ansioso. Eu tenho esses sentimentos. Decidi criar uma regra de 90 segundos para acabar com o sofrimento assim que surgisse. Pois quem diz saber acabar com o sofrimento só fala besteira. Seu cérebro tem 2 milhões de anos e foi feito para te manter vivo, não para te deixar feliz. Mas hoje não há mais tigres dentes de sabre para enfrentar. Agora, nos preocupamos com a opinião dos outros e se temos dinheiro suficiente. Nos últimos 2 anos, usei a regra dos 90 segundos. Quando sinto tensão, penso, isso é sofrimento. De onde vem? Com o que estou estressado ou preocupado? Então, percebo o pensamento estressante imediatamente. Então, primeiro eu estava dizendo, Christian G, eu meio que troquei uma coisa por outra. O que faço agora é perceber que só sentimos estresse ou sofrimento quando acreditamos em pensamentos estressantes. Porque quais são as chances de todo mundo fazer exatamente o que você acha que eles deveriam fazer do jeito certo todos os dias? 0. Qual a chance de quem você ama fazer tudo como você quer sempre? 0. E de você agir certo todos os dias, mesmo sendo talentoso e disciplinado? 0. Então, sua felicidade nunca vai durar enquanto ela estiver baseada em expectativas. O que eu fiz foi começar a perceber. Eu tomei a decisão, que eu acredito ser a decisão mais importante da sua vida, de que eu não vou mais sofrer. A vida é curta demais para sofrer e eu vou viver em um estado pleno todos os dias. E a maneira como eu faço isso é perceber quando começo a sentir aquele estresse. Deixo isso passar e observo a ideia. Então, pensamentos sobre essa pessoa atrapalhando seu negócio ou não cumprindo o combinado. Em uma sala com 10 mil pessoas, aposto que 60 a 70% dos donos de negócios pensam o mesmo às vezes. Eu pergunto para as pessoas o tempo todo, me diga qual é o seu pensamento mais estressante. Eu estou preocupado com meus filhos. Isso pode acontecer. Quantos de vocês já tiveram esse pensamento? Todo mundo. Talvez eu não consiga financeiramente. Quem já pensou assim? Todos. Meu ponto é, esse pensamento não é seu, é da mente, não da sua mente. Ao se identificar com a mente, você não consegue se separar de si mesmo. Quando percebo que esses pensamentos existem há milhões de anos, vejo que só estou pensando o mesmo que muitos já pensaram antes. Quantas pessoas já pensaram, vou matar esse filho da mãe? Você não fez porque não acreditou que faria, mas sentiu isso, disse isso, esteve nesse lugar, certo? Então todos nós temos pensamentos. São só os pensamentos estressantes em que acreditamos que nos atrapalham. Então, o que eu tento mostrar para as pessoas é, se você começar a perceber que esses pensamentos existem há milhões de anos, se eu te dissesse há 1 milhão de anos, 1000 ou 100 anos atrás, que nós iríamos até a Lua e voltar, você me chamaria de lunático ou de maluco. Se eu dissesse há 100 anos que você poderia ter uma caixinha como essa que caberia no seu bolso. Você pode clicar e ver o tempo em qualquer lugar, além de ver alguém ao vivo do outro lado da Terra e falar com essa pessoa olhando para essa caixinha. E o jeito que funciona é que ondas invisíveis estão viajando ao redor da Terra e ela puxa essas ondas invisíveis para dentro da caixinha. Você diria algo como,
Leia nas entrelinhas. Não tem como, seu idiota. Isso nunca vai acontecer. Quero que perceba que pensamentos são ondas invisíveis. Ao ligar a TV, ela capta ondas invisíveis. E dependendo do canal, você vai ver uma história de amor, uma aventura, um drama, uma comédia ou um terror. Seu corpo influencia quais ondas de pensamento você sente. Em certo momento, você está irritado. Logo depois, alguém te faz rir. Você muda o corpo, o canal, o que te atravessa. O que tentei fazer nesse estado tão positivo é simples. Primeiro, identifique onde está sofrendo. Qual o seu sabor favorito? Você é guerreiro, irritado, bravo? O que faz? Em segundo lugar, decida que você vai matar esse monstro enquanto ele ainda é pequeno. Você não vai esperar até que ele vire um Godzilla destruindo a cidade. Você vai quebrar o padrão. Você sente o estresse, percebe os pensamentos e foca em algo que aprecia, como alegria ou amor. Apreciação, amor e alegria eliminam o sofrimento. Não dá para ser grato e sentir raiva ao mesmo tempo. É impossível. Não é possível sentir preocupação, medo e gratidão ao mesmo tempo. Por isso, digo que cultivar gratidão é importante, pois ela elimina o sofrimento. A questão não é se você é digno de alcançar seus objetivos. A questão é, seus objetivos são dignos de você? Por que fazemos coisas contra o nosso bom senso? Essa é uma pergunta antiga. Quando sabemos o que fazer, por que simplesmente não fazemos? Hoje, com toda a informação do mundo na palma da mão, não há mais desculpa para não saber o que fazer. Quem não sabe, no geral, como emagrecer? Sabemos que bolo de chocolate não é tão saudável quanto uma salada. Quem não sabe disso? Quem não sabe que, para melhorar relacionamentos, é preciso estar presente com as pessoas? Se você quer se destacar no trabalho, faça o que precisa ser feito, inclusive as tarefas difíceis que outros evitam. Sabemos disso, então não adianta alegar desconhecimento. O Google está aí para qualquer um usar. O que está faltando para nós é a capacidade de levar as coisas até o fim. O que nos falta é a capacidade de evitar distrações. Progredir na vida não é só fazer as coisas certas, é também evitar, não fazer as coisas erradas. E é disso que se trata tornar-se indistraível. É sobre aquilo que você diz ser importante para você na sua vida. Como garantir que você realmente faça essas coisas? Bem, se alguém diz algo em voz alta, isso é 10 vezes mais poderoso do que se apenas pensa. Essa negatividade é de 4 a 7 vezes mais poderosa do que a positividade. Pense nisso. Se digo algo em voz alta, é 10 vezes mais forte. Se for negativo, pode ser de 4 a 7 vezes mais poderoso. Ao falar coisas negativas em voz alta, a chance disso acontecer ou ter um resultado ruim para mim é de 40 a 70 vezes maior do que se eu não dissesse nada. Eu já passei por um momento de fracasso. Foi porque eu estava realmente com medo do que as pessoas iriam pensar. Eu vivia do mesmo jeito, seguindo um padrão ou caminho que me disseram, tipo, ir para a faculdade, abrir um negócio e ser bem-sucedido. Quando você tem sucesso, é considerado inteligente. Ninguém deve saber que você é burro. Então eu temia que soubessem que não segui esse caminho reto. Esse é o mundo comum. E então, sabe, no arco do herói, você vai do mundo comum para o extraordinário. O extraordinário é quando eu admito o fracasso e agora preciso seguir por esse caminho muito incomum para encontrar meu caminho de volta. E isso é passar do mundo comum para o extraordinário. E então, ao longo do caminho, você enfrenta problemas cada vez maiores e conhece novos amigos e pessoas que vão te ajudar, até que finalmente você enfrenta a maior crise de todas e volta para contar a história. Como se você trouxesse isso de volta e fizesse um podcast ou escrevesse um artigo. Esse é o arco completo do herói. Pra mim, o medo, as coisas de que eu tenho medo, eu fico tipo, vamos lá. Sabe, isso tá me chamando. Diz assim, ei, vem brincar aqui. É um indicador. É um bom indicador, não um indicador ruim. Vá nessa direção, vem brincar comigo. Ok, então, ou eu tenho medo porque é realmente perigoso. Eu vou chegar na beira dessa coisa. Eu vou passar pro outro lado dessa coisa. Provavelmente vou sentir medo porque não sei como é cair de tantos andares. Talvez não seja nada demais, talvez morrer nem seja tão importante, mas não tenho essa experiência consciente. Eu costumava pensar que não poderia comprar uma casa de $78 mil. Fiquei apavorado quando comprei minha primeira casa. Não sei o que faço. Esse é o problema. Só terá experiência se enfrentar o medo. Muitos fazem isso uma vez e não repetem. Você precisa se iluminar. Isso não vai embora. Você só vai se acostumar.
vai se acostumar com as botas de esqui. Sabe, na primeira vez que você coloca, cara, elas ficam batendo na sua canela. Tipo, não dá, cara, mas você acaba se acostumando com elas. Então, interesse e curiosidade é essa qualidade aberta que a gente vem falando, que é realmente sobre ter curiosidade, sobre a jornada. Tipo, sabe, olha isso, esse veio da madeira. Não é, sabe, e não é só interessante intelectualmente, mas realmente deixar nossos sentidos fluírem e deixar esse sentimento de curiosidade transbordar. Pense onde você pode estar em 10 anos. Você não precisa saber como chegar lá. Elon Musk não resolveu todos os problemas para chegar a Marte. Mas quando ele explica por que está aqui e fala dessa visão, ele está falando de daqui a 10 anos. Porque isso explica como muitas dessas grandes mentes estão literalmente aplicando e visualizando para construir seus negócios. E que o conceito de visualização é mais importante do que talento, capital de risco, ideias ou execução. Tudo começa com a visualização. Todo o resto flui a partir daí. O realismo nada mais é do que uma forma socialmente aceitável de pessimismo. As pessoas com os históricos de sucesso mais consistentes não pensam em termos do que é, elas pensam em termos do que poderia ser. Quando chegam ao trabalho, dizem que vão fazer algo, dizem que vão trabalhar naquele grande projeto. Eles vão deixar de procrastinar e fazer o que planejavam logo após checar os e-mails. Após rolar a tela ou entrar no Slack para algo rápido, acabamos conversando com um colega. Assim, 30 ou 45 minutos depois, ainda não iniciamos o planejado. Chamo isso de pseudo-trabalho. Sinto que preciso checar e-mails e fazer essas tarefas. Se eu tinha outro plano para aquele momento, isso já é distração. Ou seja, qualquer coisa pode virar distração. E o motivo disso ser tão pernicioso é que nos tornamos escravos do que é urgente, sacrificando o que é importante quando fazemos isso. E hoje, na era atual, onde a tecnologia é tão presente e tão persuasiva, quero dizer, ela é projetada para ser persuasiva e nós queremos que ela seja persuasiva, queremos que os produtos sejam envolventes, então está mais fácil do que nunca se distrair. E eu acho que não se trata tanto de moldar sua vida intencionalmente para caber em um arco narrativo. Você deveria apenas se perguntar talvez se você é o herói da sua própria jornada. Tipo, o que eu posso fazer hoje para ter, mesmo que de forma microscópica, algo que seja um pequeno chamado para sair do comum e ir em direção ao extraordinário. Eu acho que é um desafio interessante. Sua linguagem é poderosa, mas, em segundo lugar, seu comportamento está muito à frente do seu sucesso. E tantas pessoas deixam seus sentimentos ditarem o que fazem, em vez de colocar seu comportamento em prática. Russell Wilson tem 1,78 m. Ele não deveria jogar futebol americano profissional, mas age como o melhor quarterback do país, e faz isso desde antes de chegar a esse nível. E então os sentimentos, emoções e habilidades dele alcançaram esse comportamento. O que eu faço, não como me sinto sobre meu passado, é o que vai determinar quem eu serei no futuro. E é isso que eu acho que é o pensamento neutro. Eu acho que pensamento neutro não é só pensar. Eu acho que é comportamento. E eu acho que é linguagem. Então é o seu comportamento que vai te mudar. Mas você também precisa começar se perguntando: o que eu quero? E por que eu quero isso? Por que eu não tenho isso? Ao despertar, passando dessa transformação de Elon Musk para Elon Plus, com a sabedoria de Ariana nessa metáfora, você se abre para muito mais. Agora, o primeiro aspecto do lado sombrio da visão é esse desequilíbrio, mas eu quero te contar sobre outro aspecto, e esse segundo aspecto é o condicionamento cultural. As visões que estamos perseguindo não vêm de nós, elas vêm de fora de nós. Eu me tornei engenheiro, não por vontade própria, mas por ser um homem indiano. E se você é um imigrante indiano, aprende muito cedo na sua família que seus pais valorizam a educação. Você vai voltar com notas A, todas A, nada de B ou C, e que só existem 4 opções na sua vida. Você se torna médico, engenheiro, advogado ou uma vergonha para a família. Por que fazemos qualquer coisa? Qual é a natureza da motivação humana? E quando você pensa sobre isso, a maioria das pessoas vai te dizer alguma versão de recompensas e punições, que se trata da busca pelo prazer e da evitação da dor. Esse é o princípio do prazer de Freud. É isso aí. Mas neurologicamente falando, isso não é verdade. Na verdade, nós não fazemos as coisas em busca de prazer e para evitar a dor. Neurologicamente falando, só fazemos as coisas por um motivo, e esse motivo é evitar o desconforto. Fisiologicamente sabemos que é verdade. Se está frio e você sai, sente desconforto e coloca um casaco.
E quando você volta para dentro, agora está quente demais. Isso não é confortável. Você tira o casaco. Se você está com fome, sente pontadas de fome, você come. E quando está cheio, isso não é bom. Você para de comer. Então, fisiologicamente, sentimos isso o tempo todo. Isso é chamado de resposta homeostática. As mesmas regras valem para sensações psicológicas, não só fisiológicas. Quando se sente sozinho, checa o Facebook. Se está em dúvida, pesquisa no Google. Quando você está entediado, confere as notícias, confere os placares dos jogos, acessa o Reddit, o Pinterest, seja o que for. Todas essas coisas atendem a essas sensações desconfortáveis. Então isso significa que se todo comportamento humano é motivado pelo desejo de escapar do desconforto, isso quer dizer, como você disse, que gerenciar o tempo é gerenciar a dor. Mesmo que eu esteja passando por um desafio difícil, mesmo que eu esteja enfrentando uma reestruturação em um negócio, sabe, se eu ainda sinto que, ok, isso não é o ideal, mas há algo que eu posso fazer, então eu estou sendo útil para mim mesmo. Tenho esperança quando sou útil, mas fico sem esperança quando me sinto impotente. Nós temos que acreditar que podemos influenciar o nosso futuro. Precisamos acreditar. Creio que, independentemente dos desafios, posso influenciar meu futuro. Só porque meu primeiro casamento não deu certo, não quer dizer que o segundo também falhará, mas preciso melhorar. O que você fará para mudar daqui para frente? Muitos pensam que a indústria de autoajuda trata do que você faz. Eu acho que uma das coisas que tornam os atletas tão incríveis é o que eles estão dispostos a não fazer, o que estão dispostos a não dizer, o que estão dispostos a não comer, o que estão dispostos a não consumir, o que estão dispostos a não assistir. Quais são 5 coisas que você não pode fazer agora que vão instantaneamente melhorar sua vida?